Conhecida como câncer das células brancas do sangue, a leucemia se manifesta a partir da medula óssea e possui origem incerta. A doença atinge diretamente os leucócitos, que são os glóbulos brancos responsáveis pela defesa do organismo. Apesar de ser uma doença silenciosa, o médico ressalta que alguns sinais podem ser observados. A leucemia, ela pode ser uma leucemia crônica, de apresentação lenta, como uma leucemia aguda, uma apresentação muito rápida. Por que isso é importante a gente saber? Porque eu tenho uma leucemia que ataca a criança, o adulto jovem e mais o idoso. As leucemias do idoso, por exemplo, o mais comum seria a leucemia mieloide crônica. O nome já diz, ela é crônica, ela vai aparecendo aos poucos. E o que seria isso daí? Seria a incapacidade da pessoa, do seu sistema imunológico, de produzir células imunologicamente competentes para te defender, entendeu? Então, tanto você vai produzir uma quantidade muito pequena dessas células, em alguns casos, como você pode produzir uma quantidade gigante dessas células, mas elas são incompetentes. Elas não fazem a função dela, que é a proteção do organismo. Então você imagina, um dia você acorda, você deveria estar com 7, 8 mil células de defesa por ml e você vai estar aí com 100 mil, 150 mil células. Esse exército sem função, ele vai criar problemas para você, porque ele não sabe te defender. Então vai ter infecções mais fáceis, vai ter uma gripe, vai virar uma pneumonia, uma infecçãozinha por cândida vai virar uma infecção maior. Então, é essa disfunção, né? Então, se isso acontecer de uma forma muito rápida, do dia para a noite, o sintoma ele aflora do nada, vamos dizer assim, em alguns meses ou algumas semanas, quem sabe alguns dias. E outras, uma leucemia crônica, como o nome já diz, ela vai acontecendo ao longo da vida e vai havendo uma adaptação com a pessoa. E muitas vezes não existe o diagnóstico. Ah, eu peguei uma gripe hoje, outra amanhã, outra depois, eu estou me sentindo mal, estou me sentindo fraca. Ah, mas já é idoso, o idoso é mais fraco. A gente começa a arrumar desculpas. Mas feito o exame de sangue, o exame clínico bem feito, examinando, palpando os órgãos que serão afetados no caso da leucemia, os gânglios linfáticos, como cervicais, os axilares, o baço, o fígado, e aí a gente vai buscando na história e no exame físico, junto com os exames de sangue. Inicialmente, o hemograma, que é o exame de sangue mais simples, que a gente tem, mais barato, e ele vai nos ajudar nessa suspeição. Uma vez feito a suspeição, a suspeita do diagnóstico, é feito os exames específicos, como a gente chama a mielografia, que é o quê? A punção e a retirada desse líquido, né, de dentro do osso para examinar, porque o osso é quem produz o sangue. Como é que está essa produção? A leucemia pode ser classificada como aguda ou crônica. Na forma aguda, a doença avança de forma mais rápida, o tipo crônico costuma progredir lentamente. Não é? Por exemplo, se eu tenho uma leucemia mieloide crônica, que ela é lenta e que muitas vezes o idoso vai convivendo com ela sem precisar grandes preocupações, ou a leucemia linfóide crônica, que é outro tipo, mas também é crônica e comum mais no idoso, muitas vezes você só faz um tratamento dos sintomas associados. Agora, se for uma mais aguda, no paciente mais jovem, a gente vai fazer uma quimioterapia, uma radioterapia, vai fazer um transplante de medula óssea, que seria a última instância do tratamento. E talvez a mais importante. O diagnóstico é realizado através dos exames de sangue do tipo mielograma, fenotipagem, cariótipo, que faz o estudo das células da medula e classificam as leucemias. Diferente de outros tipos de doença, a leucemia pode aparecer durante qualquer fase da vida. Uma vez realizado o diagnóstico, o tratamento depende do teor da gravidade e tipo de doença. Não existe uma coisa que a gente possa fazer, por exemplo, eu vou tomar chá disso ou daquilo que vai evitar uma leucemia. Não existe.
é uma deformidade, né, causada, a origem pode ser uma leucemia endógena mesmo, mas alguns vírus podem ajudar no processo de desenvolvimento, como o HTLV, não é o HIV, é o HTLV1 e 2, que pode estar associado a um quadro semelhante, né? Então, assim, o que a gente precisa fazer é manter os nossos exames de rotina, como hemograma, exame de sangue, colesterol e tal. Não que o colesterol vai ajudar nesse diagnóstico, mas o exame de sangue, um hemograma, sim. E se conhecer, né? Se eu estou bem, de repente eu começo a ficar doente com frequência, tem alguma coisa errada. Então o médico, cabe a ele fazer esse diagnóstico diferencial de uma virose simples para uma leucemia. E também das doenças infecciosas que se assemelham à leucemia. A leucemia não tem ligação com nenhum fator de risco pré-existente, mas o médico dá algumas indicações à população. Muito bem, nós aqui em Balsas, nós criamos há alguns anos atrás, diante de uma necessidade de um balsense, criamos um posto de coleta de material para análise de medula óssea, né, de compatibilidade, tá certo? O que nós pedimos, o posto é no Hemomar, o exame é um exame de sangue normal, ninguém vai furar nada, vai ter um sangue, como fosse para doar sangue, mas um pouquinho, e você vai dizer que esse exame, essa doação é para o seu cadastro nacional. Então, esse sangue vai ser coletado, vai ser levado para São Luís, vai ser analisado e vai fazer um exame de DNA em você para saber com quem que você é compatível. Caso alguém no Brasil precise, né, vamos dizer que você está aqui, doou e o seu sangue ele é compatível com uma criança que está lá no Acre. Ele cai no Banco Nacional, entendeu? E esse Banco Nacional ele vai ser responsável, o menino José que está lá no Acre, ele deu compatibilidade com o seu Raimundo, um exemplo, gente, que mora em Balsas. Aí o seu Raimundo vai ser a equipe do Hemomar, vai entrar em contato com o seu Raimundo, eu tenho uma pessoa que precisa de uma doação para o senhor estar lá no Acre. Você não precisa ir para o Acre. Ele vai ser levado, a gente não colhe a medula óssea aqui em Balsas, mas essa pessoa vai ser levada para São Luís e vai ser colhida a medula óssea. Né? Tivemos uma pessoa que teve leucemia, foi um linfoma na realidade aqui em Balsas, e a gente se perguntou, né, por que não criar isso? Surgiu a ideia, a gente falou com a diretora do Hemomar na época, a minha amiga Soraya. Soraya, muito obrigado pela sua ajuda, foi essencial. Soraya moveu o mundo em São Luís e a gente conseguiu trazer essa tecnologia, porque não tinha outro centro de coleta, você só podia coletar em São Luís. Em Maranhão não existia outro. E a gente conseguiu estruturar aqui o Hemomar. O Hemomar hoje é referência na coleta. Qualquer pessoa, você não precisa ser doador de sangue para isso, você não precisa doar sangue para isso. E se você for doar sangue, você não precisa ser doador de medula, você vai ficar só no cadastro. Se um dia alguém precisar, seja um adulto, uma criança, um idoso, o Ministério da Saúde vai entrar em contato com você.